Assunto desta quarta-feira, Sociedade Esportiva Palmeiras da presidente corajosa Leila Pereira. Leandro Bolda aqui, as informações do Verdão, do coração de tanta gente, o Verdão do seu coração. Fala, meu caro Tomás, Rafael, pessoal ligado em mais uma edição do nosso Papo de Craque pela Transamérica. O Palmeiras volta amanhã aos trabalhos na Academia de Futebol após 3 dias dados pelo técnico Abel Ferreira. E hoje, meu caro Tomás, Rafael, a presidente Leila Pereira concedeu uma entrevista para alguns profissionais de imprensa, para alguns veículos selecionados a dedo, né, pela presidente, né, apenas alguns portais, televisões, que falou vários assuntos, todos os assuntos abordados, reiterou que tentou contratar jogadores que não quiseram voltar para o Brasil, não quiseram morar no Brasil por conta da violência, criticou de novo a torcida organizada, falou que se ela sair do Palmeiras pode voltar para a Série B, né, que vai voltar aos tempos de 2014 e desafiou, né, a ser provado que o Corinthians hoje tem um patrocínio de 123 milhões de reais na camisa. E disse que, se for comprovado, ela também pagará esse valor, né? Até um certo demérito, né, por parte da camisa do Palmeiras, ela entendendo que hoje não vale, né, esse valor que, né, foi falado que o Corinthians recebe hoje. Enfim, Tomás, a entrevista da presidente, ao longo da nossa semana vamos passar alguns trechos, né, porque depois teremos acesso a essa entrevista, e a Leila Pereira, claro, causando aí, né, uma discordância muito grande após mais uma fala, mais uma entrevista na Academia de Futebol, Tomás. Bom, muito bem, a gente vai destacar aqui algumas aspas, né, da Leila Pereira. São muitas frases fortes da Leila. O nosso Lelê deu uma boa resumida aí. O Calil quer falar exatamente sobre isso, mas um trecho importante aqui é quando ela fala dos atos de vandalismo da torcida organizada, né? Inadmissível atos de vandalismo, são inadmissíveis, né? Atos de vandalismo contra um parceiro, contra qualquer que seja, que está há quase 9 anos só colaborando no clube. Quando a Crefisa e a faculdade foram em 2014, nós espontaneamente viemos aqui oferecer o patrocínio. Nós já colocamos mais de 1,2 bilhão no clube. Eu fiz isso porque sabíamos que conseguiríamos reerguer o Palmeiras. Não é tocando bumbo na porta do CT e no estádio que vou contratar jogadores. É com investimento, trabalho duro e transparente. O vandalismo contra 40 lojas de alguém que só colaborou com o Palmeiras, que durante a pandemia continuou honrando seus compromissos e não demitiu nossos colaboradores. O torcedor organizado não se importa com o Palmeiras, quer saber deles. Se gostassem do Palmeiras, não iam vandalizar o muro do clube. A Crefisa vai processar a torcida organizada criminalmente no aspecto civil. Temos contrato até dezembro de 2024 e vamos honrar religiosamente até o final. Eu vou ser candidata à reeleição e aí, se o associado continuar confiando no meu trabalho, terei o maior prazer de continuar patrocinando o clube. Nós vamos fazer uma concorrência desde que seja uma empresa que exista e não a Black Star, que ofereça algo sério e de verdade, falando aqui sobre o patrocínio no finalzinho. Ela também falou que não é dona do Palmeiras, que nunca se achou dona do Palmeiras, que o Palmeiras é dos milhões de torcedores, mas que a grande diferença é que ela está lá no Palmeiras para ajudar o Palmeiras nos momentos bons e ruins. A torcida cobra, como é que ela falou aqui? Quando eu reclamo, são dos torcedores organizados, e não os torcedores que eu encontro diariamente e agradecem pelo nosso trabalho. Eles cobram, esses torcedores normais, segundo ela, cobram de maneira normal. O que eu faço contra a organizada é BO e andar com segurança. E para finalizar aqui, entre tantos outros temas, ela fala sobre o avião, que é motivo, né, de acusação em relação a conflito de interesse dela como presidente, como dona do avião, né, porque o avião acaba fazendo propaganda para a empresa dela. Mas ela diz: decidi comprar um avião com o meu dinheiro. Queria que os meus atletas pudessem viajar quando quisessem. O Palmeiras não paga nada do avião. Economizamos 3 milhões de reais. Uma economia de 3 milhões de reais ao Palmeiras. E eu pago tudo do meu bolso. Cadê o conflito de interesses? Se eu oferecesse o avião para qualquer clube do Brasil, a maioria dos clubes já me pediu esse avião. Eu poderia emprestar. Óbvio que eles iriam aceitar. Quem não gostaria de ter uma presidente que compra o avião e paga todas as despesas da viagem? Esse avião que compramos para o Palmeiras usar, quando estiver parado, eu posso fretá-lo.
Se ninguém fretar esse avião, não muda nada na minha vida. Eu não sou prepotente, sou realista. Quando comecei a investir no Palmeiras, eu sabia que poderíamos voltar ao topo. A questão do avião, onde há o conflito de interesses? Eu só pago para o Palmeiras andar de graça. Fora reformas que eu faço em piscina. Não tenho que falar dessa parceria, é muito significativa para o Palmeiras. O Palmeiras volta para a segunda divisão. Quem critica de maneira irresponsável a nossa gestão quer o caos. Acho que ela quis dizer que o Palmeiras poderia voltar à segunda divisão sem essa gestão, né? Enfim, ela fala também sobre o caso Samsung, sobre um novo patrocínio a partir de 2024, que nada chegou ainda, nenhuma proposta chegou. Enfim, são muitos os temas. Vou começar por você, José Calil. E se você lembrar de algum outro tema, fique à vontade também, porque a entrevista foi longa e foi dura. Coloquei aqui com ênfase. Eu até concordo com 90% do que diz aqui a Leila, mas estou enfatizando aqui porque foram palavras duras. Não estou nem aqui entrando de um lado ou de outro da história, embora eu entenda que faz muito sentido aí muita coisa que a presidente do Palmeiras falou. Diga, Calil. Eu estou trocando mensagens aqui com o Leandro Boldaquian. E outra coisa que eu acho que ela foi infeliz no que ela disse foi em relação ao conflito de interesses. Por quê? Porque ela acabou de dizer, você leu aí, Tomás, que o mandato dela termina no ano que vem e também termina o contrato do patrocínio. Que se ela for reeleita, ela vai renovar o contrato do patrocínio. Isso é um conflito de interesses. Porque se ela for reeleita, ela tem que renovar, ela tem que fazer o patrocínio com quem for melhor para o clube, não necessariamente com a empresa dela. Isso é uma coisa, ok? Agora vamos para o outro lado. Os caras que estão aí protestando contra a Leila e pichando o muro da empresa dela e do clube, primeiro, isso é um crime, né? Que está estabelecido no Código Penal. E segundo, é uma ingratidão. É uma ingratidão. Cada clube tem uma origem, tem uma característica própria. Então, a característica do Palmeiras nos últimos 30 e quase 40 anos é de ser extremamente dependente desse tipo de parceria. Tem muita gente pichando o muro aí que não conhece a história do Palmeiras. Então eu vou referir, porque eu conheço, eu não sou palmeirense, mas eu conheço muito a história do Palmeiras, porque eu vivi cobrindo, participando, viajando com muitos desses grupos de jogadores. O Palmeiras foi campeão paulista em 76, 7-6. Foi o último título do Palmeiras sem nenhum parceiro. Vou repetir. O Palmeiras foi campeão em 76, 7-6. Foi um campeonato paulista de pontos corridos, 1-0, gol de Jorge Mendonça contra o 15 de Piracicaba do goleiro Doná, no Estádio Velho, Palestra Itália. Cruzamento da direita, o goleiro saiu mal, Jorge Mendonça veio por trás, fez o gol de cabeça. E o domingo tinha um Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras já entrou em campo como campeão, porque era por pontos corridos, e ganhou do Corinthians também no domingo. Aí veio aquela fila de 17 anos. Muito bem. Em 92, o Palmeiras faz uma parceria com a Parmalat, que injeta muito dinheiro no clube, contrata jogadores de primeiríssimo nível, que eu não preciso repetir os nomes aqui. Em 93, o Palmeiras é campeão, e aí ganha em 94, 96, faz aquele time que depois ainda é dirigido pelo Luiz Felipe Scolari, sob o comando da Parmalat, e ganha a primeira Libertadores em 99. A Parmalat saiu. Sabe o que aconteceu, Tomás Rafael? O Palmeiras foi para a segunda divisão. Até aí, tá certo? Eu tô falando bobagem. Perfeito. Muito bem. O Palmeiras, a Parmalat saiu, o Palmeiras foi para a segunda divisão. Aí o Palmeiras luta, volta à primeira divisão com seus esforços, mas está numa fase difícil. Aí aparece J. Ávila, que foi o segundo parceiro importante do Palmeiras. Falecido J. Ávila, que na época estava com a bola toda no futebol brasileiro, no futebol internacional, e com as suas empresas, ele coloca no Palmeiras aquele time que tinha Diego Souza, Kleber Gladiador, Valdívia. Valdívia já estava um pouco antes, mas foi mantido. O rapaz do Atlético Paranaense, Alex Mineiro. Muito bem, aí esse time também conquista títulos. Aí o J. Ávila vai embora. O que acontece? O Palmeiras cai para a segunda divisão de novo.
quando o J. Ávila sai, em 2012. Só um parêntese, Calil, que eu acho que é justo a gente fazer. Em 2012, o Palmeiras ganha um título sem parceiro. Esse sem parceiro. Em 2012, bem. Copa do Brasil. Então tá bem colocado. Foi o último título, não foi em 76. Foi esse em 2012. Embora tivesse ainda resquícios, né? Ainda tava o Valdívia, ainda estavam alguns jogadores que foram trazidos pelo J. Ávila, mas tudo bem. Nesse título realmente não tinha parceria. Aí o Palmeiras vê surgir a figura do Paulo Nobre. Só que no primeiro ano do Paulo Nobre, sem a Crefisa, o Palmeiras só não vai à segunda divisão pela terceira vez, porque é salvo pelo Santos num jogo contra o Vitória lá em Salvador. O Palmeiras não faz a sua parte em casa, empata com o Atlético Paranaense, ou perde, não me recordo. Precisava que o Santos pontuasse contra o Vitória, porque se o Vitória ganhasse do Santos, o Palmeiras caía, e o Santos venceu o Vitória lá na Bahia. Muito bem. Então, no primeiro ano do Paulo, porque muita gente fala o Paulo Nobre, não, ele fez muita coisa pelo Palmeiras, eu não vou discutir, mas no primeiro ano do Paulo Nobre sem Crefisa, ia para a segunda divisão de novo. E aí chega a Crefisa. Todos os títulos que o Palmeiras tem de 2015 para cá, a Crefisa tem aí 80%, 90% desses títulos. Então, além de banditismo, o que está acontecendo é ingratidão. E eu não tenho nenhum motivo para defender a presidente Leila nem a empresa dela. Ela não é nossa patrocinadora, muito pelo contrário. Nós temos um patrocínio aqui concorrente. Ela não deixou a Transamérica entrar na entrevista hoje. Ela já fez algumas coisas aqui. Então, o Leandro me informou isso agora aqui. Ela tomou algumas medidas em relação à Transamérica aqui que eu não concordo. Agora, que ela é importante para esses títulos, é fundamental para esses... Então, eu me permito dizer o seguinte, se não existisse a Crefisa, ou o Palmeiras estaria de novo na segunda divisão, ou ele não teria conquistado nenhum desses últimos títulos de 2015 para cá. Então, além de banditismo, de selvageria, é ingratidão picharem o muro da patrocinadora. Acho que falei bastante já, Tomás. Tá certo, muito bem. Tá aí a opinião do José Calil. Eu sempre gosto de valorizar o trabalho do Paulo Nobre, citado pelo José Calil, e também o negócio com a W Torre. Eu acho que são um tripé, né, Renatinha, que mudou a história do Palmeiras. A Crefisa, sem dúvida alguma, o dinheiro desse patrocínio, a Leila, né, tudo isso num pacote só. O estádio, um negócio, um modelo de negócio muito melhor que o feito pelo Corinthians, por exemplo, e o trabalho do Paulo Nobre, que também ajudou a mudar a história do Palmeiras. Sim, mas com ele sozinho estava indo para a segunda divisão de novo. Perfeito, sem Calil, a Crefisa. Perfeito, mas é que no meio de tanta coisa podre, né, no futebol, foi um dirigente, um presidente que me pareceu extremamente honesto, que colocou dinheiro do próprio bolso e que deu início a essa transformação na Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas é isso, Renatinha, você que normalmente fica do lado da Leila Pereira, algo a acrescentar aí em relação ao que disse o Calil? Concorda, discorda? Não, eu assino embaixo, pego uma carona com ele até, eu acho que ele tem razão. Olha os últimos anos do Palmeiras. Olha a quantidade de acertos e a quantidade de erros. Acertos que eu digo quando você ganha um campeonato, quando você conquista um título. É muita coisa. É só você pegar a trajetória do Abel, né? Porque ele vem na era Crefisa, a era Leila. E até então, o Palmeiras é o maior campeão. É o que mais venceu, né, no Brasil nos últimos anos. Libertadores, Brasileiro, sim. Ganhou tudo. Não dá pra você falar assim, eu fico imaginando, né? Não tô comparando, não tô sendo clubista, nada disso, mas a gente pensa em tudo que eu como torcedora também, nossa, quantos anos o São Paulo não conquistava um título de expressão? Você imagina o torcedor o que ele não poderia ter feito, né? Enfim, e o Palmeiras tá aí, ganhando tudo o tempo todo. Eu acho que as pessoas misturam, confundem, e hoje em dia, infelizmente, há uma como que eu posso dizer isso? As pessoas misturam vida pessoal com vida profissional e acabam elegendo a pessoa como tal, sabe? Se a pessoa não está de acordo com o que você pensa, com o que você acha, com o que você concorda. Só que você tem que separar e ver a pessoa como uma pessoa profissional, né? Eu acho que a Leila, ela tem a personalidade forte dela, acho que ela tem o direito de achar o que ela quer. E ela vai pra cima. Aceite, goste ou não, ela é desse jeito. E ela não faz média com ninguém. Perfeito. Isso é fato.